bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por sintonizar o programa Hora de Estudo Bíblico. Hoje vamos falar sobre outro nome composto de Deus. Espero que estes estudos estejam sendo uma bênção para a sua vida. A primeira vez que estudei os nomes de Deus foi uma experiência única. A minha Bíblia começou a ganhar vida, ter um novo significado. Toda vez que encontro um dos nomes de Deus na Bíblia, eu tenho alguma anotação à margem. Deus se tornou mais real do que nunca para mim. Antes de orar, eu gostaria de fazer um comentário. Quero agradecer a você que escreveu. E se este programa é uma bênção para a sua vida, por que não nos ajudar financeiramente para que possamos seguir em frente? Agradecemos a Deus pela oportunidade de estar no ar nesta emissora e de alcançar tantas pessoas com a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por cada pessoa que está ouvindo este programa agora. E pedimos uma bênção especial para cada uma delas. Não sabemos quais são as suas necessidades, se seus corações estão aflitos com problemas, mas seja qual for, Senhor, atue em suas vidas. Nós confiamos que a revelação deste nome que vamos estudar hoje, o Deus Eterno, trará novo ânimo aos corações. Se alguém que está escutando não é salvo, alguém por quem Cristo morreu, mas ainda não o recebeu, que hoje seja o dia da salvação para essa pessoa. A ti seja a glória, porque somente tu, Senhor, és digno. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje vamos estudar outro nome composto de Deus, a expressão hebraica El Olam. Sabemos que El significa Deus. Embora a palavra Olam apareça relativamente poucas vezes nas Escrituras, ela revela, na minha opinião, um dos aspectos essenciais da natureza divina. Ela é traduzida por Deus Eterno. A palavra hebraica Olam dá a ideia de uma duração eterna. Entretanto, é traduzida de maneiras diferentes no Antigo Testamento. Às vezes, aparece como sempre, outras como para sempre. A palavra Olam também expressa a ideia de algo secreto ou oculto. Agora, não há nenhum conflito entre esses dois termos, eterno e oculto. Até onde a nossa mente nos permite conceber, o que é eterno é oculto, mas não está ao alcance da nossa compreensão. Assim, podemos ver neste termo hebraico, Olam, um duplo significado, eterno e oculto. Deus é o Deus de todos os tempos e somente Ele conhece todas as coisas. Nada lhe é oculto. O nome El-Olam foi revelado pela primeira vez a Abraão. Isto é interessante porque no nosso estudo sobre o Deus Altíssimo, o dono dos céus e da terra, o El-Elyon, vimos a mesma coisa, ou seja, estes dois nomes foram revelados a Abraão. Este último é encontrado em Gênesis, capítulo 21. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 21, versículo 33. Vamos ler. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus Eterno. O Deus Eterno. Esta é a terceira vez que Deus se revela a Abraão através de um de seus nomes. No capítulo 14, foi como El-Elyon. Em seguida, no capítulo 17, como o El Shaddai. Abraão foi privilegiado, porque foi uma das primeiras pessoas na terra a receber a revelação de Deus através de seus nomes. Imagine, meu amigo, se tivéssemos estado lá desde o início. Imagine se você tivesse sido a primeira pessoa a quem Deus se aproximou como o Deus Eterno. Que impressionante teria sido, não? Pois bem, da mesma forma, deve ter sido para Abraão. Agora encontramos dois acontecimentos importantes em Gênesis 21. Em primeiro lugar, Agar e Ismael foram expulsos e Abraão plantou um bosque em Berseba, onde ele fez um pacto com Abimeleque. Do ponto de vista contextual, pode-se dizer que o uso do nome Deus Eterno só se aplica ao caso descrito, isto é, a plantação de árvores. Agora, se é verdade que esse nome foi mencionado pela primeira vez em conexão com a aliança entre Abraão e Abimeleque, alguns expositores da Bíblia veem uma aplicação para ambos os eventos. Creio que precisamos nos familiarizar com este capítulo de Gênesis. Deveríamos, portanto, ler todos os versículos deste capítulo. Isso seria o melhor a fazer. Agora, considerando que o tempo é limitado, não podemos ler o capítulo inteiro.
Mas seria bom se você tomasse um tempo, aí na sua casa, para ler todo o capítulo. O primeiro evento em que aparece o nome El-Olan, neste capítulo, é quando Abraão obedece a Deus e deixa Agar e Ismael irem embora de sua casa. Encontramos isso nos versículos 12 a 14. Vamos ler então. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz? Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Veja que aqui Abraão obedece a Sara. Deus disse a Abraão para fazer o que Sara lhe dissesse, e para se livrar de Agar e Ismael. O Espírito Santo usa os fatos históricos deste evento para ensinar uma lição espiritual importante. Alguns crentes da Galácia haviam sido instruídos por professores judaizantes que se colocaram debaixo da obrigação de cumprir a lei. Paulo lhes disse: Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Estas são as palavras de Paulo em Gálatas 4, versículos 21 a 26. Agora, ambas as mães, Sara e Agar, representavam 2 épocas, por assim dizer, ou 2 dispensações, a lei e a graça. Como Agar e Ismael foram expulsos para dar lugar a Isaque, o filho da promessa, assim a dispensação da lei deu origem à dispensação da graça. Assim, o El-Olan, o Deus eterno, é o Deus de todos os séculos. Ele se revela aos homens através dos séculos, em diferentes dispensações, mas foi provavelmente em Berseba, onde Abraão plantou um bosque como um símbolo de uma aliança com Abimeleque, que o nome El-Olan apareceu pela primeira vez. Embora Abimeleque fosse um homem de boa vontade, os seus servos tinham tomado à força um dos poços de Abraão. Parece que o próprio Abimeleque era inocente neste caso. Um poço era fundamental, uma cisterna necessária para viver. Sem água não se podia sobreviver. E Abraão havia cavado o poço e tinha água boa para sustentar sua família. Por isso, Abraão apelou a Abimeleque, que disse não ter tido nada a ver com isso. Abraão acreditou, viu que ele estava sendo honesto, por isso pagou a Abimeleque o preço do resgate com bois, ovelhas e carneiros. Se você olhar, Abraão comprou sua própria cisterna, que ele próprio tinha cavado. E foi neste momento que Abraão clamou a El-Olan, o Deus eterno. Agora, não valia a pena lutar pela cisterna, porque o Deus de todos os séculos, que está sempre disponível e é imutável, ou seja, nunca muda, era o Deus de Abraão. Ele havia se revelado a Abraão de tempo em tempo. Abraão deixou o caso nas mãos de El-Olan, reconhecendo que Deus sempre faz justiça àqueles que confiam nele. Ele não estava seguro se no futuro poderia confiar em Abimeleque e em seus homens, mas Abraão poderia depender do Deus eterno. Ele conhecia o El-Olan, o Deus eterno, que dividiu o tempo e a eternidade em dispensações diferentes. Por isso, Abraão podia dizer: eu posso confiar o meu futuro em suas mãos. O Deus eterno é o nosso Deus, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso podemos deixar o nosso futuro em suas mãos. Ele não é apenas o Deus de ontem e o Deus do presente, mas é o Deus do futuro também. Não se pode separar Deus da eternidade. Deus não considera o tempo como nós consideramos, mas podemos sempre contar com Deus para suprir as nossas necessidades. Existe um salmo que é atribuído a Moisés, no qual se encontra uma amostra de El-Olan. Deixe-me ler parte dele, é o Salmo 90. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Veja, El-Olan é o Deus eterno.
Esses 2 primeiros versículos do Salmo 90 enfatizam a eternidade de Deus e respondem à declaração que Moisés deu a Israel em sua despedida, dizendo: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Deuteronômio 33, verso 27. Agora sublinhe essa frase em sua Bíblia: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Este salmo é um verdadeiro testemunho de que o Senhor tem sido o sustento e o refúgio de seus filhos de geração em geração. Olã é o Deus de Israel, de eternidade a eternidade, alcançando o mais infinito, além do horizonte do conhecimento humano e por todos os séculos. Neste nome podemos ver tanto a sua pré-existência como sua existência eterna. Agora, a natureza do Deus eterno pode ser medida em parte pela história de seu povo. Se você voltar no tempo, de geração em geração, encontrará o mesmo Deus imutável. O tempo não muda. Nós lemos na Bíblia: porque 1000 anos são para os teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Agora viaje por um momento ao futuro e vá até as próximas gerações. Projete seus pensamentos o mais longe possível. Quando você chegar ao final, onde os seus pensamentos desaparecerem, você verá Deus ali. Algumas vezes, minha esposa e eu conversamos sobre o futuro dos nossos netos. Temos um neto já casado e a qualquer momento teremos a notícia que seremos bisavós e às vezes conversamos sobre o futuro desses bisnetos. O que os espera no futuro? Nossa sociedade está se deteriorando política, econômica, moral, educacional e religiosamente. Então nos perguntamos: o que os espera no futuro? Como irão enfrentar a sociedade? Bem, queridos, eu não sei, mas Deus estará lá. Ele é o eterno Deus. O tempo não o muda, não o faz mudar, nunca o fez e nunca o fará. Sua pré-existência e sua existência eterna são manifestas em seu nome. Por 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Salmo 90, versículo 4. Ele é o nosso Deus, nosso refúgio, porque Ele vive por todos os séculos. Ele está acima de toda mudança. Para ele, os 969 anos que Matusalém viveu seriam um período curto em comparação com sua natureza eterna e imutável. Eu gosto disso, amigos, porque estou ficando velho e quem não está? Mas quando envelhecemos é maravilhoso saber que, para o Deus eterno, o Olã, o tempo não existe, porque 1000 anos são, aos teus olhos, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Como peregrinos e forasteiros nesta terra, não precisamos temer isto. Cada geração, desde os dias de Adão até o presente, tem produzido filhos de Deus que provaram a sua fidelidade ao longo dos anos. É neste Deus eterno, o Olã, o Deus de todos os séculos, que cada geração encontra o seu refúgio. Em gerações anteriores, Deus tratou com o seu povo de acordo com as suas necessidades no momento, e agora, sua graça é suficiente para nós neste novo século. Os dias atuais são muito diferentes comparados com os de Abraão, Isaque e Jacó. Mas, amados, o mesmo eterno Deus supre as nossas necessidades da mesma forma que ele fez com eles, e continuará fazendo. O profeta Isaías dá seu testemunho de Olã, o Deus eterno. Ouça o que ele disse em Isaías 40, versículos 28 a 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento? Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor? Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os primeiros 39 capítulos de Isaías mostram os juízos de Deus para com os ímpios, mas o começo do capítulo 40 dá o tom para o restante desse livro profético. Os capítulos seguintes falam do tempo em que a nação já terá pago por seus pecados. A promessa da redenção começa com a seguinte mensagem: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 1. Deus não queria que seu povo pensasse que ele os havia esquecido. Ele faria justiça. Ele não queria que eles desfalecessem por causa de seus medos e suas dúvidas. E por quê? Porque ele é Olã, o Deus eterno,
o Deus de todos os séculos. E se o seu povo espera nele, confia nele, coloca a sua confiança nele e o obedece, seu povo vai recobrar suas forças. Eles subirão com asas como águias. Isso significa que vão subir acima das dificuldades, levantar-se e sobrevoar as dificuldades. Você é uma daquelas pessoas que se preocupa e fica impaciente em relação ao seu futuro? Por que agir assim? Você não percebe que o Deus do passado é também o Deus do futuro? Por que você não voa como águias? Você pode ir de força em força e superar os problemas, as provações, as dificuldades que possam surgir. Não sei o que o amanhã trará, mas eu não vou me preocupar com o amanhã. Deus conhece o amanhã e vai estar lá. Por quê? Porque Ele é o Deus de todos os séculos, o Deus eterno, nunca dorme, nunca muda, Ele sempre foi e sempre será. O segredo desta força está na comunhão ininterrupta com Deus, o El Olam, o Deus eterno. Se você se encontra na vitalidade e no entusiasmo da juventude, ou no declínio de sua vida, meu amigo, deixe-me assegurar que o El Olam, o Deus eterno, permanece imutável. Ele é suficiente para todas as idades. Agora, quando eu olho para trás e vejo a fidelidade de Deus, mesmo antes de me converter e também nos anos que eu já era crente, mas não era fiel, eu vejo um Deus imutável, que sempre me amou. Um Deus que me disciplinou em algumas ocasiões. Sim, eu fui disciplinado pelo Senhor, mas Ele me ama. Ele nunca mudou e eu vou confiar nele em relação ao meu futuro. Eu não sei quantos anos eu tenho pela frente, mas sejam quantos forem, Deus é o Deus do futuro, é o Deus do tempo, é o Deus da eternidade. Eu tive um amigo anos atrás, que agora está na glória. Ele foi uma grande ajuda e um incentivo nos primeiros anos do meu ministério. Ele me disse uma vez que a palavra Olam é um sinônimo da palavra grega aion, ou dispensação. Então, tanto a palavra eterno como a palavra perpétuo são usadas no Antigo Testamento para traduzir a palavra Olam, que é o equivalente a séculos. Então, tudo o que Olam significava para os santos do Antigo Testamento é o que Cristo significa para nós, sua igreja. Ele é o Rei dos séculos. 1 Timóteo 1,17. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Os séculos foram feitos por Ele. Ele os planejou. Todos os períodos são criação sua. E, meu amado, Ele está bem familiarizado com os últimos tempos em que vivemos. Ele não apenas planejou essa era, mas também tornou-se parte dela. Ele desceu dos céus, nasceu da Virgem Maria e com o corpo humano entrou nessa era. Ele apareceu no final do período da lei para morrer pelos nossos pecados. E quando chegar ao final do período da graça, período em que vivemos, Ele virá nos buscar. E podemos ter certeza de que Ele continuará a ser o mesmo Senhor eterno por todos os séculos. Que Deus nós temos! O Deus da Bíblia, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, é o El Olam, o eterno Deus. O Deus de todos os séculos, o Deus de todas as dispensações, o Deus da eternidade. Eu confiei meu passado, meu presente, e por sua graça vou confiar o meu futuro a Ele. Ele é o Deus de todos os séculos, o Deus eterno. Ele é o meu Deus. E quando Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, descer do céu, a humanidade verá quem Ele era e como Ele é. Você conhece o Deus eterno? Se você não o conhece, venha para o Senhor Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele quer ser o seu Deus e você precisa de um Deus assim. Você pode contar com o Deus eterno. Conhecê-lo implica confiar nele. E o objetivo desses estudos é conhecê-lo melhor, estudando os seus nomes na Bíblia. Bem, continuaremos com esse estudo fascinante e interessante no nosso próximo programa. Vamos falar sobre o Deus que tudo vê. Que Deus impressionante nós temos, não? Que Deus maravilhoso. Eu espero que você o conheça e confie nele. Seria bom que no final dessa transmissão você falasse com Deus e, se você não é nascido de novo, confiasse nele hoje. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Bem, se Deus quiser, vamos voltar e continuar com a nossa série de estudos nesta mesma emissora. Até lá e que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã,
neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.